Olá, meus esclarecidos! Claramente tricolor por aqui, com as emoções um pouco menos à flor da pele, para falar um pouquinho sobre esse 2024 do Bahia. Vai ser um balanço, mas um pouco mais rápido, porque no último vídeo já falei um pouco sobre o 2024 desse Bahia, mas agora de uma forma um pouco mais organizada, eu espero, porque quando a gente fala de Bahia, né, o negócio sempre fica um pouco mais emocional. E também tentar projetar aqui um pouquinho desse 2025 do Bahia, do que eu espero, as posições que eu acho que esse Bahia precisa priorizar para 2025. Então, conto com você que está por aí. Atenção, que tem 2 recados importantes por aqui já. Antes, deixa o like, confere se está inscrito no canal. Falta um pouquinho para a gente chegar a 35 mil inscritos, é a meta até o final do ano. E deixa seus comentários aqui, especialmente com quem você acha que o Bahia precisa contar para 2025. Vinheta. Atenção, primeiro recadinho importante aqui. Eu tô chegando em Salvador na quinta-feira, dia 19 de dezembro. Então, até ali, um pouco depois do Réveillon, eu tô em Salvador, obviamente, então eu consigo assinar o livro Os 10 Mais do Bahia, de minha autoria, com dedicatória especial, personalizada para quem quiser comprar o livro diretamente comigo. Quanto custa, Clara? 59 um livro, 88 se você comprar 2 livros. Obviamente, 2 livros iguais, se você quiser presentear, por exemplo. Só deixar nos comentários aqui, que eu mando o e-mail para a gente trocar as informações, eu mando o Pix, você me confirma, e aí eu envio pelos Correios, já com frete incluso para todo o Brasil, ou para quem quiser, por exemplo, ir buscar o livro lá em Salvador, se quiser, por exemplo, antes do Natal, né? Porque pelos Correios não vai dar tempo. É só me avisar que eu posso deixar na portaria para vocês pegarem, tá? Então, pode também mandar mensagem no Instagram, enfim, só entrar em contato, tá? Os 10 mais do Bahia. Segundo recadinho é que a gente tá na pausa do futebol brasileiro, mas eu vou fazer o convite para vocês não esquecerem que o futebol europeu ainda tá rolando por aqui. No caso da França, a gente ainda tem campeonato francês na quarta, tem Copa da França, mas a gente ainda tem La Liga bombando, tem uma reta final de Premier League de 2024, né, com Boxing Day, com um monte de coisa interessante. Então eu faço convite para vocês irem lá na kto.com, deixarem os pitacos de vocês sempre com responsabilidade e atenção, só para se divertir, para colocar um pouquinho mais de emoção por aí. E aproveitem, se vocês ainda não verificaram as contas de vocês, isso é muito importante. A KTO tem uma preocupação muito grande com a responsabilidade disso. Então, se vocês estão lá na KTO, mas ainda não fizeram a verificação das contas de vocês, atenção, faz isso logo, tá? Então, vamos agora rapidamente para o Bahia. Espero que vocês ainda estejam por aí. Um balanço de 2024, eu fiquei pensando muito numa palavra, né, que poderia definir um pouco esse 2024. E se a gente pensa na primeira metade do Campeonato Brasileiro, né, porque, obviamente, Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, eu já falei até um pouco aqui sobre isso, não, me incomoda zero o Bahia não ter vencido o Campeonato Baiano. Acho que é um campeonato para o Bahia testar jogadores, colocar jogadores mais jovens para jogar. Claro que é importante vencer o Clássico, e óbvio, eu não estou aí, né? Então eu acabo não vivendo tanto essa rivalidade da cidade, essa rivalidade do estado. Mas, gente, sinceramente, eu acho que a gente está em outra prateleira, eu acho que a nossa briga é outra. Então, eu sei que não é todo mundo que pensa assim, a maioria não é, mas é assim que eu penso. E Copa do Nordeste, aí sim, eu acho que o Bahia decepcionou um pouco e poderia ter ido para a final, enfim, poderia ter levado esse título. 2025 eu acho que pode ser um objetivo bem interessante para o Bahia. Mas se a gente pensa na primeira metade do Campeonato Brasileiro, eu acho que é uma primeira metade muito prazerosa e até surpreendente, né? Porque a gente não imaginava um Bahia brigando por título, gente. Assim, a gente não imaginava. A gente ficou frustrado porque isso aconteceu no primeiro turno e no segundo turno isso foi embora? Claro que sim, mas a gente não imaginava. Não era o objetivo do Bahia ser campeão. Ainda que é sempre um sonho, eu acho que você não pode colocar um objetivo baixo demais, porque você acaba correndo menos atrás das coisas, né? Claro que o objetivo tem que ser
o mais alto possível, mas o mais alto possível dentro das suas, assim, do que você se conhece, do que você entende como suas possibilidades. Então, para mim, não era o objetivo do Bahia, o próprio Bahia, enfim, também não fala sobre isso, fala em objetivo do Campeonato Brasileiro, em ter uma vaga tranquila para a Sul-Americana. Eu acho que esse objetivo poderia ser, sim, já pensar em Libertadores, não de forma direta, mas já pensar em Libertadores, e no fim foi o que foi alcançado, né? Esse primeiro momento da Libertadores, e então foi uma primeira parte prazerosa, surpreendente, mas que acabou ficando bastante, não sei se esquecida, mas ela foi atropelada por um sentimento de frustração na segunda metade do Campeonato Brasileiro, ainda que, gente, na última temporada a gente estava fazendo uma partida para entrar na Libertadores e não para não cair, como aconteceu no ano passado. Então, eu entendo esse sentimento de frustração, mas eu acho que foi uma segunda metade de campeonato frustrante, não sei se tão decepcionante assim, mas frustrante. E aí, na média, eu acho que é uma temporada, pensando especialmente em campeonato brasileiro, satisfatória. Não é uma temporada decepcionante, não é uma temporada que a gente fala, caramba, decepção, só decepção, o Bahia brigou para não cair, o Bahia pegou uma vaga, uma daquelas últimas vagas da Sul-Americana, que na verdade é para quem passou o campeonato inteiro brigando para não cair. Não foi assim, né? Então, acho que não foi decepcionante, mas também não foi surpreendente, né? Surpreendente eu acho que ela teria sido se o Bahia tivesse mantido um pouco mais, nem precisava manter aquela briga por primeira ou segunda colocação, não. Se o Bahia tivesse brigado ali na segunda metade do campeonato pela quinta colocação, quarta colocação, aí sim, eu acho que já seria um pouco mais surpreendente. Se a gente inverte as coisas, melhora, né? Porque a gente teria a sensação de uma evolução do campeonato, né? De começou no primeiro turno derrapando, com algumas ideias erradas do Rogério Ceni, com o time cansado, com o time sem entrosamento, com o time se adaptando, etc. E aí, se fosse esse primeiro turno no segundo turno, a gente teria a sensação de que o time melhorou, de que o time encaixou, de que tá todo mundo bem. E a sensação foi o contrário. Então é preciso entender o porquê, né, que isso aconteceu. Mas no fim é isso. Eu acho que é uma temporada satisfatória. Eu já falei muito sobre o Rogério Ceni aqui, então nem vou entrar tanto no mérito, na opinião dele ficar e etc. Queria falar um pouquinho das contratações, do que eu imagino, do que eu acho que precisa para esse Bahia, até porque eu acho que eu falei pouco disso. Eu não vou entrar aqui em nomes tão específicos de jogadores, gente, porque, sendo bem sincera, e vocês sabem disso, quem acompanha o Claramente Tricolor e tá sempre por aqui sabe disso, eu assisto aos jogos do Bahia e eu assisto aos adversários do Bahia. Eu não assisto aos jogos do Palmeiras, eu não assisto aos jogos do Corinthians, eu não assisto aos jogos do Cuiabá, eu não assisto aos jogos do Vitória. Eu assisto aos jogos do Bahia e do adversário do Bahia quando ele está jogando com o Bahia. Então, eu não consigo avaliar de forma, acho que tão interessante, de uma forma tão, assim, apurada, afiada, jogadores específicos que podem funcionar para esse Bahia. Eu tenho ali, né, algumas ideias. Por exemplo, eu não gosto do Gabriel Barbosa, eu não gosto do perfil. Eu acho que tem um extracampo, um pacote que eu, Clara Albuquerque, como diretora esportiva, não traria para a minha equipe. Eu não gosto do perfil de jogadores já numa reta final de carreira, que tem experiência, que tem uma grande carreira, mas que eu não acho que vão chegar no Bahia com uma ambição louca de se provar. São jogadores que já se provaram. Então, eu não gosto tanto desse perfil. Eu acho que você pode ter um ou outro desse perfil. Se você... Toda contratação vai ter risco, né? Mas que você entende que o risco é baixo. E eu acho que, por exemplo, na situação do Gabriel Barbosa, eu não acho que é um risco baixo. Então, tem perfis que eu gosto ou não. Tem alguns nomes que eu consigo avaliar um pouco mais. Mas o Bahia precisa ser criativo, talvez. E quero a opinião de vocês, de jogadores que vocês gostam, jogadores que vocês apontam como necessários para esse Bahia, interessantes para esse Bahia. Mas o Bahia precisa ser criativo. Por exemplo, a contratação do Lúcio Rodrigues, eu acho uma grande contratação, uma contratação de um jogador que, por exemplo, que eu não vi jogar o Lúcio Rodrigues antes de chegar no Bahia. Quando começa a ser especulado e tal, aí você vai lá e olha, no meu caso. Mas eu não tenho como assistir os jogos da Libertadores, não só pelo fuso horário, mas pela minha demanda aqui de trabalho, né?
O meu trabalho é ser correspondente internacional, é trabalhar e é acompanhar o futebol europeu, com foco ali, foco aqui, mas eu não tenho como acompanhar tudo do futebol brasileiro. O que eu tento fazer é com o futebol do Bahia. Então, vamos lá. Eu já falei muito aqui com vocês que na temporada passada, nessa temporada, no caso, nesse ano, a janela do Bahia em janeiro passado teve uma prioridade de meio campo, né? E foi uma prioridade, na minha opinião, do setor do Bahia, que é o coração desse Bahia. Por que você está fazendo barulho? Que é o coração desse Bahia, né? A proposta de jogo do Bahia, a ideia que o Bahia quer ter como identidade, e eu gosto, precisa desse coração ser o meio-campo. Então, foi a prioridade do Bahia, e agora, para mim, as prioridades, ou a prioridade, precisa ser os extremos. Então, no fim das contas, o meio-campo é o que controla os jogos. E a gente viu muitas vezes o Bahia controlar as partidas, criar, finalizar e etc., mas perder, né? Fazer bons jogos, mas perder. Então, no fim das contas, o que eu acho? O meio-campo controla os jogos. As extremidades definem os jogos. Então, o Bahia precisa de titulares, de reforços titulares nessas duas extremidades. Eu acho que precisa de um goleiro experiente, de um goleiro que decida jogo, que defina, né? Que seja um dos extremos decisivos para ser titular. E eu acho que precisa de um atacante, de um centroavante que também tenha esse perfil de decisão. E o Bahia, para mim, não tem esse jogador, né? A gente viu muitas vezes isso acontecer nessa temporada. Então, para mim, esses dois jogadores a gente precisa de reforços titulares, tá? Não são os únicos, mas para mim são os principais. A gente precisa parar de controlar o jogo, de jogar bem e de não definir as partidas. Então, são essas duas extremidades que definem, são essas duas extremidades que a gente precisa contratar para ser titular. Fora disso, o que seria muito bom, e aí, claro, você vai ter, dentro das oportunidades de mercado, jogadores diferentes, de perfis diferentes nessas posições, né? Pode ser um jogador um pouco mais jovem que você vai desenvolver, pode ser um jogador para realmente ser reserva, outro jogador para brigar com posição. Então, esses jogadores você precisa para trazer variação tática. Então, esses jogadores você vai ter motivos diferentes, e aí eu acho que a depender das oportunidades de mercado, você vai atrás desses jogadores. Para mim, acho que precisa de mais um zagueiro bom nesse elenco, precisa de mais um volante que dê alguma variação diferente para esse Bahia. Eu acho que precisa de mais um lateral, por exemplo, talvez um lateral esquerdo, que brigue de posição com o Juba, mas que também dê a oportunidade de que em algumas partidas o Juba seja avançado e esse lateral esquerdo seja o titular na posição de lateral mesmo, né? Então, são jogadores que podem trazer variedade, variações para esse estilo de jogo do Bahia, né? Mesmo que a identidade continue a mesma. E eu gosto disso, tá? Então, falei aqui, além das duas extremidades, goleiro e centroavante, eu acho que precisa de um zagueiro, de um volante, de um lateral e de um ponta, tá? Eu acho que seria muito bom a gente ter mais um ponta nessa equipe do Bahia, porque o Biel, inclusive, deixa eu ver que eu tenho aqui anotado. No fim das contas, o Biel é um jogador... Cadê, gente? Estava aqui e agora eu perdi, não tenho mais. O Biel, se eu não me engano, foi o líder de assistências em 2024. É isso mesmo. O Biel tem, na temporada inteira, 10 assistências. Cauli e Everton Ribeiro têm 9 assistências. O Biel, na reta final, já... Bom, mais do que a reta final, ele não é mais titular, né? Eu acho que, por exemplo, é um bom jogador para estar parte do elenco, mas para mim não é jogador para ser titular. Acho a mesma coisa do Ademir, também acho que é um bom jogador para você ter ali no elenco, mas não é um jogador para ser titular. Então, eu acho que a gente precisa de um ponta que brigue por titularidade um pouco mais, até para você também trazer outras variações para a equipe. Por exemplo, você poder usar o Tassiano mais no meio-campo em algumas partidas, porque você tem esse outro cara para fazer o papel do Tassiano. Enfim, é você trazer jogadores que tragam um pouco mais dessas variações, né? Então, acho interessante nesse sentido. Então, de contratações é um pouco isso. Repito, não ia ficar falando aqui muito de nomes. Estou gravando isso na terça-feira e vai sair mais vídeo essa semana respondendo perguntas de vocês. Vou abrir caixinha lá no Instagram e depois viajo para Salvador, mas
Quero fazer alguns vídeos de Salvador, quando a gente tiver alguns nomes, quando a gente tiver algumas definições maiores, mas eu vou estar realmente de férias e eu estou realmente precisando de férias, então não garanto muita coisa, mas à medida do que for acontecendo e tiver tranquilo para falar, reforços, um nome importante, aí eu volto por aqui, tá? Mas, repito, esse vídeo não era exatamente para trazer nomes. O que esperar de 2025? Um campeonato baiano que a gente use garotos da base, que a gente tente desenvolver algumas futuras lideranças, pensando em jogadores da base, jogadores que podem, que a gente possa identificar, que pode subir durante a temporada para o time principal. Para mim, o Campeonato Baiano é isso, tá, gente? Copa do Nordeste, eu acho que seria muito bonito a gente ir atrás do título nessa temporada. Enfim, existe uma grande dúvida sobre a continuidade da Copa do Nordeste, etc. Eu confesso que eu não estou muito por dentro, mas seria bom um título, né? Porque esse ano não teve título. Eu nem, assim, não me incomodou absurdamente, mas para essa temporada eu acho que seria bom um título. E eu acho que título de Copa do Brasil e título de Campeonato Brasileiro não... Claro que já podem entrar no radar, mas eu acho que ainda não é o objetivo de que, assim, se não conseguir é uma decepção. Eu acho que ainda não pode ser isso para essa temporada. Eu acho que já pode estar no radar uma Copa do Brasil, brigar mais por G4 no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que ainda não pode ser um objetivo que, se você não alcance, seja decepção, né? Eu acho que o objetivo tem que ser mais realista. Então, por isso, Copa do Nordeste seria bom um título. Libertadores, a gente ainda vai ter sorteio de quem o Bahia pega nessa primeira eliminatória. E, gente, por favor, que não seja uma equipe cascudíssima de Libertadores, porque o Bahia tá voltando para essas competições. Tem muito jogador que não tem experiência. Futebol sul-americano, eu acho que tem muitas particularidades específicas de cada clube, de cada time, de cada lugar. Então, é difícil. Então, eu espero muito que seja um adversário acessível, porque eu quero muito que o Bahia esteja na fase seguinte, né? Então, eu acho que é um objetivo passar para essa fase seguinte da Libertadores, voltar a ter esse tipo de jogo, né? Esses jogos sul-americanos, porque precisa se acostumar, precisa voltar a estar nessas partidas para poder evoluir dentro desses jogos, né? Dificilmente uma equipe, mesmo uma equipe muito boa, aí considerando que o Bahia trouxesse não sei quantos reforços e etc, etc, ganha uma competição de primeira, sem nenhuma experiência nela, depois de passar 35 anos longe, né? Então, espero que passe, porque eu acho que vai ser uma temporada de ganhar experiência nesse sentido. E Campeonato Brasileiro, eu espero que o objetivo seja vaga direta na Libertadores, né? Você vai mirar em vaga na Libertadores direta, você vai surpreender se você brigar pelo título e você vai garantir com mais tranquilidade uma vaga para esse momento preliminar, né? Mas eu acho que o Bahia já pode, trazendo esses dois reforços nas extremidades, brigar por uma vaga direta na Libertadores e seguir dando esses passinhos para voltar a ser protagonista no futebol brasileiro. É isso, gente. Recadinhos dados por aqui. Voltamos quinta-feira com vídeo respondendo perguntas de vocês. Então, @ClaraAlbuquerque lá no Instagram, vou abrir caixinha. Hoje à noite ainda eu acho que eu abro essa caixinha. Não sai do vídeo sem deixar seu like por aqui. Tem vídeo bacana sobre Milan, hein, que eu acabei de postar. Então, dá aquela moral, vai lá, assiste aí o último vídeo do canal antes desse. Se inscreve, envia aqui para os seus amigos tricolores, para que eles se tornem também tricolores esclarecidos. E comentários também, leio todos por aqui. É isso, gente, até o próximo vídeo.